E o Sport segue na preparação para o jogo de domingo, 18h30, no Brinco de Ouro, contra a equipe do Guarani. Jogo que será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o Sport é o 7º colocado do campeonato com 20 pontos, está a 2 pontos do 4º colocado Operário, que tem 22. Já o Guarani, 6 pontos, lanterna da competição, 20ª posição, 9 jogos sem vencer e a última vitória foi há quase 2 meses. Para o jogo, o técnico Mariano Sosso ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Romarinho. O Romarinho está na transição física, lembrando que ele se machucou no jogo contra o Paysandu e já perdeu 4 jogos após aquela partida com uma entorse no tornozelo direito. Então, a participação do Romarinho no jogo ainda é incerta. No treinamento de ontem, ele não subiu para o gramado lá no CT. Ficou fazendo a fisioterapia, um trabalho na parte interna do departamento médico do Sport. Outro atleta que não tem presença garantida é o lateral esquerdo Dalbert. Esse está iniciando a transição física, mas dificilmente vai ficar à disposição contra a equipe do Guarani. O Romarinho ainda tem chances. O Dalbert é muito difícil, então o Mariano Sosso não tem muitas opções em relação às opções do último jogo que estavam à disposição para o confronto contra o Botafogo. Ele ganhou o Chico. Chico volta de suspensão, ele não enfrentou a equipe da Pantera e volta, quem sabe, para ser titular. E ainda mais no momento em que o Mariano Sosso vem utilizando esse esquema com os 3 zagueiros. O Chico já jogou inclusive pela lateral esquerda, é um zagueiro canhoto, então não está descartado a possibilidade do Chico voltar e ser logo titular nessa partida contra a equipe do Guarani. O Guarani do técnico Pintado, que tem o retorno do volante Anderson Leite, um dos jogadores mais experientes desse time do Guarani, mas rodados, é um jogador importante e ele cumpriu suspensão no último jogo contra a Ponte Preta, fica à disposição do técnico Pintado para esse confronto contra o Sport. Quem também volta de suspensão é o atacante Reinaldo, então são 2 opções para o Pintado escalar esse time do Guarani. O elenco do Sport, além do treinamento de hoje, faz mais 2 treinamentos. Amanhã à tarde no CT e sábado pela manhã também no centro de treinamentos. O embarque para Campinas acontece no início da tarde de sábado. É o Sport buscando se reencontrar com o caminho das vitórias, já que não vence há 3 jogos. São 2 empates e 1 derrota, então o Leão precisa vencer para não ver a diferença para o G4 aumentar. Já já a gente vai voltar para ouvir o atacante Christian Barletta. O Sport já enfrentou nessa Série B o lanterna da competição. Quando o Sport jogou com o Ituano era o lanterna do campeonato e o resultado não foi legal, o Sport foi derrotado. Então o Barletta fala dessa experiência em jogar com times na parte de baixo da tabela e também ele projeta o confronto de domingo, 18h30, no Brinco de Ouro contra o Guarani. Zé do Carmo, essa questão de o Sport ter enfrentado já um lanterna e não se viu tão bem, né? Perdeu para a equipe do Ituano. Se fosse só nesse confronto contra o Ituano, era até uma situação bem pontual. Mas como o Mário Júnior costuma dizer às vezes, ou é futebol pernambucano para se engasgar com quem está na lanterna. É hora de acabar com esse histórico, né, Zé? Pois é, o Sport nesse momento ele precisa, né, começar a se consolidar como uma das equipes que vai lutar pelo acesso, né, como lutou o ano passado e frustrou o seu torcedor por conta do que você não chegou, por conta de alguns jogos que você empatou dentro de casa, né, ressuscitou os lanternas, e isso realmente não é nada bom. Então eu vejo que a postura do Sport pode ser outra. Tem muito mais time do que o Guarani, tem jogadores com muito mais recursos, então tudo isso, na hora do vamos ver, tem que ser colocado em prática. Então é dessa maneira que eu vejo, né, o time do Sport diante de um Guarani
está desesperado para sair da lanterna, mas vai ter que ralar muito, né? Na pior das hipóteses, você, né, com 3, 4 rodadas é que você vai decidir sua vida dentro da competição. E o Sport precisa, não é, para ontem, desses pontos, para começar a vincular mais uma vez no G4, que é ali onde o Sport luta realmente pelo verdadeiro acesso. Chico retornando, Romarinho com a possibilidade de retornar, a importância desses dois jogadores, certo? Sim, importantíssimo. O Romarinho é aquele cara que a gente sabe que quando a coisa está difícil, não é, ele desfaz marcação, ele quebra, não é, linhas, e esse é o jogador que o Sport precisa para esse jogo. O Chico é um cara que sempre se mantém, não é, dentro de uma regularidade muito grande, e é claro que ele tem que ser titular do Sport. Eu vou começar uma campanha que o Chico tem que ser titular do Sport, porque joga com seriedade e não tem tracinho na entrada da área, não tem dúvida na hora que vai atrasar para o goleiro. Então é um zagueiro que passa confiança. Então vamos ver como é que o Mariano Sosso vai escalá-lo, porque ele tem que ser titular nesse time do Sport. Se ele tem que ser titular, hoje seria com o Luciano Castan? Hoje colocaria o Luciano Castan para o lado direito, já que é um cara que tem muita experiência, né? Jogar com a perna direita não seria problema nenhum, você colocar um canhoto, e o Chico jogaria na sua, sem problema nenhum. E o Rafael Thierry voltando, aí a briga aumenta, né? Aí é outra situation. Eu, particularmente, fiquei arretado quando o Sport emprestou o Chico para o Novo Horizontino. Então, a zaga do Sport, para mim, que teria que começar o ano, era Rafael Thierry e Chico. O Sport perdeu uma posição na tabela, agora é o 7º colocado, e vai ter pela frente o Lanterna Guarani em Campinas, lá no Brinco de Ouro. E o time segue enfrentando alguns problemas com desfalques. O Romarinho ainda é uma grande dúvida, atacante que segue se recuperando de lesão. Também não conta com o Rafael Thierry. Dalbert também é uma dúvida na lateral esquerda. E deve contar, por outro lado, com o retorno do zagueiro Chico. Só que o Sport, por outro lado, vai em busca de novos jogadores para reforçar o elenco na sequência da Série B. Teve também a repercussão do anúncio oficial do Pedro Lima, que foi para o Wolverhampton da Inglaterra. E é claro que deste montante, né, uma parte vai ser paga esse ano e outra parte vai ser paga no ano que vem. Mas o Sport vai aproveitar esse embalo, né, da valorização do nome do clube para poder ir em busca de novos jogadores no mercado. Existe uma prioridade de buscar um lateral direito e um meia armador, né, por conta da saída do próprio Pedro Lima e do Alan Ruiz, mas o Sport ainda precisa quebrar um pouco a cabeça. Mariano Sosso nos últimos jogos resolveu fazer alguns improvisos, colocou o Christian Barleta como ala esquerdo, o Fabrício Domingos como ala direito no jogo contra o Botafogo de São Paulo, e a equipe não apresentou um bom futebol, porque não apenas tem que reforçar o grupo, mas é necessário ter um padrão de jogo, coisa que nos últimos jogos o Sport não vem apresentando, não vem desempenhando um futebol convincente. E a concorrência da Série B vem mostrando muito isso, né? Um equilíbrio muito forte. Não à toa que do 11º, que é o Novo Horizontino, para o 4º colocado, que é o Operário, a diferença é de apenas 3 pontos. O Leão enfrentou o Ituano quando a equipe paulista era a lanterna do campeonato e foi derrotado. Contra o Guarani, o Leão volta a enfrentar mais uma vez um lanterna na competição. O Barleta fala sobre isso. Como você falou, a gente teve uma experiência não tão boa, né, com Lanterna do campeonato, e como de outras vezes eu já falei, é um campeonato muito difícil, muito disputado, independente do lugar do time, né, que ele está, pode ser o primeiro ou pode ser o último colocado. Eu acho que a gente tem um jogo duro pela frente, e apesar também de ser fora de casa, né, mas eu acho que, cara, a gente tem que continuar impondo o nosso ritmo. Esse último jogo que a gente teve, uma partida não foi tecnicamente boa, mas a gente não desistiu, tanto que a gente conseguiu empate no final. Então eu acho que é isso, cara. Acho que se tecnicamente a gente não estiver bem, eu acho que a gente não pode desistir nunca, e com certeza será uma partida muito difícil, mas a gente vai em busca dos 3 pontos sempre.